ricos construíram Valdrada à beira de um lago, com casas repletas de varandas sobrepostas e com ruas suspensas sobre a água desembocando em parapeitos balaustrados. Deste modo, o viajante ao chegar depara-se com duas cidades, uma perpendicular sobre o lago e a outra refletida de cabeça para baixo. Nada existe e nada acontece na primeira Valdrada sem que se repita na segunda, porque a cidade foi construída de tal modo que cada um de seus pontos fosse refletido por seu espelho. E a Valdrada na água contém não somente todas as acanaladuras e relevos das fachadas, que se elevam sobre o lago, mas também o interior das salas, com os tetos e os pavimentos, a perspectiva dos corredores, os espelhos dos armários. Enquanto a descrição de Anastácia desperta uma série de desejos que deverão ser reprimidos, quem se encontra uma manhã no centro de Anastácia será circundado por desejos que se despertam simultaneamente. A cidade aparece como um todo no qual nenhum desejo é desperdiçado e do qual você faz parte. Anastácia, cidade enganosa, tem um poder que às vezes se diz maligno e outras vezes benigno. Se você trabalha 8 horas por dia como minerador de ágatas ônix, a fadiga que dá forma a seus desejos toma dos desejos a sua forma. E você acha que está se divertindo em Anastácia quando não passa de seu escravo. Presume-se que Isaura, cidade dos 1000 poços, esteja situada em cima de um profundo lago subterrâneo. O seu perímetro verdejante reproduz o das margens escuras do lago submerso. Uma paisagem invisível condiciona a paisagem visível. Os deuses da cidade, segundo alguns, vivem nas profundidades, no Lago Negro que nutre as veias subterrâneas. Segundo outros, os deuses vivem nos baldes que, erguidos pelas cordas, surgem nos parapeitos dos poços. Como é possível não reconhecer a ilustríssima cidade de Sicília? Que os imortais o protejam. Poderia nos dizer onde nos encontramos? Em Sicília, infelizmente. Há tanto tempo caminhando por essas ruas, eu e as cabras, e não conseguimos sair. Não pode ser. Eu também não sei desde quando. Entrei numa cidade e continuei a penetrar por suas ruas, mas como pude chegar aonde você disse se me encontrava em outra cidade muito distante de Sicília e ainda não tinha saído de lá? Os espaços se misturaram. Sicília está em todos os lugares. Em Maurília, o viajante é convidado a visitar a cidade, ao mesmo tempo em que observa os velhos cartões postais ilustrados que mostram como esta havia sido. E para não decepcionar os habitantes, é necessário que o viajante louve a cidade dos cartões postais e prefira a atual, tomando cuidado, porém, em conter seu pesar em relações às mudanças nos limites de regras bem precisas, reconhecendo que a magnificência e a prosperidade da Maurília metrópole, se comparada com a velha Maurília provinciana, não restitui uma certa graça perdida, a qual, todavia, só agora pode ser apreciada através dos velhos cartões postais. Os lares consideram os penates hóspedes provisórios, inoportunos, invasivos. A verdadeira Leandra é a deles.
que dá forma a tudo que contém, a Leandra que estava ali antes da chegada desses intrusos e que restara depois que todos partirem. Eles têm em comum o seguinte: sobre o que acontece na família e na cidade, sempre encontram um motivo para rir. Os penates zombando dos velhos, dos bisnonos, dos tios-avós, da família de então. Os lares de como era o ambiente antes que fosse arruinado. Mas não se pode dizer que vivem apenas de recordações. Fantasiam um projeto sobre a carreira das crianças quando crescerem. Os penates. Sobre como poderia se transformar aquela casa ou aquela zona. Os lares. Se estivessem em boas mãos. Prestando atenção nas casas de Leandra, especialmente à noite, ouve-se um intenso tagarelar. O homem que cavalga longamente por terrenos selváticos sente o desejo de uma cidade. Finalmente chega a Isidora. Isidora, portanto, é a cidade de seus sonhos, com uma diferença. A cidade sonhada possuía jovem. Em Isidora, chega em idade avançada. Na praça, há um murinho dos velhos que veem a juventude passar. Ele está sentado ao lado deles. Os desejos agora são recordações. Da cidade de Doroteia, pode-se falar de duas maneiras. Dizer que 4 torres de alumínio erguem-se de suas muralhas, flanqueando 7 portas com potentes levadiças que transpõem o fosso cuja água verde alimenta 4 canais que atravessam a cidade e a dividem em 9 bairros, cada qual com 300 casas e 700 chaminés. Os jatos das torneiras. Ora se armila dessa maneira, por ser inacabada ou demolida, se por trás dela existe um feitiço ou um mero capricho. O fato é que não há paredes, nem telhados, nem pavimentos. Não há nada que faça com que se pareça com uma cidade, exceto a céu aberto, alvejam lavabos ou banheiras ou outras peças de mármore, como frutas tardias que permanecem penduradas nos galhos. Disse-ia que os encanadores concluíram seu trabalho e foram embora antes da chegada dos pedreiros, ou então as suas instalações indestrutíveis haviam resistido a uma catástrofe, terremoto ou corrosão de cupidas. Ao se transporem 6 rios e 3 cadeias de montanhas, surge Zora, cidade que quem viu uma vez nunca mais consegue esquecer. Mas não porque deixe, como outras cidades memoráveis, uma imagem extraordinária nas recordações. Zora tem a propriedade de permanecer na memória ponto por ponto, na sucessão das ruas e das casas, ao longo das ruas e das portas e janela das casas, apesar de não demonstrar particular beleza ou raridade. O seu segredo é um modo pelo qual o olhar percorre as figuras que se sucedem com uma partícula musical, da qual não se pode modificar ou deslocar uma nota,
Quem sabe de cor como é feito Zora? À noite, quando não consegue dormir, imagina caminhar por suas ruas e recorda a sequência em que se sucedem um relógio de ramos. Naquela direção, com esses dias e 7 noites, alcança-se somente uma cidade branca, bem exposta à luz, menos adiante, silêncios pelo vocês sem chegados, brinquem que apenas as pessoas da semente, uma cidade feia, uma armadilha. Caminhei por vários dias, entre árvores e pedras. Raramente o olhar se fixa numa coisa. E quando isso acontece, ela é reconhecida pelo símbolo de alguma outra coisa. A pegada na areia indica a passagem de um tigre. O pântano anuncia uma veia de água. A flor de hibisco, o fim do inverno. O resto é muito intercambiável. Árvores e pedras são apenas aquilo que são. Finalmente, a viagem conduz à cidade de Tamário. Penetra-se por ruas cheias de placas e pendem das paredes. O que distingue Arja das outras cidades é que no lugar de ar existe terra. As ruas são completamente aterradas, os quartos cheios de argila até o teto. Sobre as escadas pousam outras escadas em negativo. Sobre os telhados das casas premem camadas de terreno rochoso com céus enevoados. Não sabemos se os habitantes podem andar pela cidade alargando as galerias das minhocas e as fendas em que se insinuam raízes. A umidade abate os corpos e tira toda a sua força. Convém permanecer então parados, deitados de tão escuro. De Arja de cima não se vê nada. Há quem diga, está lá embaixo. E é preciso acreditar, os lugares são desertos. À noite, encostando o ouvido no solo, às vezes se ouve uma porta